quando a diretoria vai ficando, a diretoria 1 ano, 10 anos, 15 anos, as mesmas pessoas, é natural do ser humano, vai deixando, né? E o momento não é de deixar, o momento é de correr atrás. Muito obrigado pela atenção. Obrigado a você, Renato. Boa tarde, Everton. Com relação ao plano B, hoje foi apresentado aí, ele está em equilíbrio. Pela característica dele, tem algum fator que possa vir desequilibrar ao longo do tempo, como, por exemplo, as pessoas fazem opção pelo vitalício dentro dele, entre outros fatores. O seu nome, desculpa? Everton. O Everton. Obrigado pela pergunta. Não, na verdade, o plano B hoje, houve uma alteração em 2018, vamos primeiro pegar do mais recente, tá? Houve uma alteração em maio de 2018, se eu não me engano, foi aprovado pela Previc no dia 1º de maio, que todo participante que entrar no plano B a partir daquela data, ele não pode mais fazer opção por benefício vitalício. É só benefício financeiro. E isso você já elimina o risco dessas pessoas. Tá? Em relação àqueles participantes que já se encontram ativos, que já se encontram no plano, né, nós temos esse cenário que eu até mostrei que aproximadamente hoje 90% vai para benefício financeiro, cotas, né, que também não gera risco. Onde pode haver déficit no plano B? São dois fatores básicos. Um é em relação ao retorno de investimentos. Nós temos hoje uma taxa de retorno estimada em 5,3% real. Né? Então, se você não bate isso no exercício, você gera um déficit no plano, né? Mas é um déficit que a gente chama de déficit conjuntural, não é um déficit estrutural. Isso dentro do ALM, que é o estudo que nós fazemos para verificação da taxa média de retorno ao longo do tempo, é natural, né, que um ano ou outro você tem essa volatilidade. E o outro é a questão da longevidade, né, que é o grande, vamos dizer assim, fator que gerou déficit no plano A. Né? Nós tivemos 4 mudanças de tábua de mortalidade no plano A nos últimos 20 anos que geraram um déficit significativo. No caso do plano B, a tábua, né, que é a premissa que nós adotamos em termos de longevidade, ela já é uma tábua bem longeva. Tá? É uma tábua, ela chama T2000 desagravada em 20%, que é uma tábua que tem uma estimativa de vida bem efetivamente alargada, vamos dizer assim. Né? Para você ter uma ideia, o Banco Mundial ele tem um estudo e que ele estima no nível de longevidade máxima aí europeia é um desagravamento de mais 10%. Então, em tese, a gente teria aí mais uma mudança de tábua de mortalidade nesse plano. Né? Mas nós temos algumas ferramentas de controle disso. Né? Um é o próprio benefício financeiro e o outro também em relação aos fundos. Aí, a gente tem um fundo né, dentro desse plano hoje, um fundo de risco que pode cobrir esses eventos, que também nos traz uma segurança. O resumo disso, o plano B hoje ele tem realmente uma situação bem tranquila no sentido de equilíbrio técnico, né? As premissas elas estão extremamente conservadoras, né? E o que a gente tem que fazer de fato é monitorar, né? Muitos, vamos dizer assim, o dever de casa já foi feito desde 2009, que foi quando da criação do benefício em cotas, né? E o participante nesse ponto ele nos ajudou muito em relação à opção pelo benefício financeiro. Alô? Só o Vanderlei lembrou que também que tem uma questão do plano B, desculpa, que é em relação à questão da conversão do benefício em vitalício. Né? Se você opta o benefício em cotas, hoje você só tem aí 2 janeiros, né, 2 anos ali, para você converter em vitalício. Então o risco também ele diminui muito com isso. Tá? Alô? Meu Marcelo Batistucci. Eu queria fazer 2 perguntinhas rápidas, seguintes. Como é que está o relacionamento da Forluz com o novo presidente da empresa, que veio de fora, é um empresário, né? Sabe-se que ele fez uma certa comparação da rentabilidade da Forluz em relação a um banco privado. Essa é a primeira pergunta. A segunda, qual que é a chance que se tem aí de os participantes arcarem com esse déficit do plano A, sabendo que existem outras entidades, tipo Petrobras e outras, que os funcionários estão pagando esse déficit, e lá são bilhões decorrentes, né, de falcatruas, etc., como é sabido no Brasil inteiro. Então, são essas 2 perguntas aí.
Marcelo, a relação com a nova direção tem sido muito positiva. E, de fato, há uma preocupação ao observar o Plano A, buscar uma solução definitiva para o assunto. Se não diretamente pelo presidente, pela sua equipe, pelos seus diretores, mais diretamente envolvidos com a Forluz, né, o diretor financeiro, o responsável pela área de recursos humanos da empresa também. E esse assunto, então, de buscar uma solução definitiva para o plano A, estou traduzindo parte da sua pergunta dessa forma, ele já vinha sendo construída ao longo do ano anterior. Em função da troca da direção, esse assunto acaba perdendo um pouco a intensidade nos primeiros meses desse ano, mas ele é um tema que a gente percebe como uma prioridade também aqui na CEMIG. Neste momento, a informação que a gente tem é que a CEMIG está buscando uma consultoria que possa auxiliá-la nesta discussão, nessa negociação, porque realmente é um tema muito, muito técnico, né? Não sei se ela já conseguiu efetuar essa contratação, mas a notícia que nós temos é que isso estava bem avançado. Isso para que a gente possa, então, sentar numa mesa, a Forluz com o seu entendimento do assunto, a CEMIG com o seu entendimento e bem assessorada. Em algum momento, a Previc também nessa mesa, né, porque dentro desse arcabouço você tem vários entes envolvidos, né? Você tem o próprio artigo 57, que o Vanderlei já mencionou, que trata da questão do custeio e trata, baseado num contrato lá de 97, que diz sobre a responsabilidade dos déficits futuros do plano, né? Esse contrato direciona à patrocinadora a solução ou o custeio desses déficits, né? Então, quando você pergunta da questão, neste momento, disso ser particionado ou levado também aos beneficiários, né? Hoje é uma obrigação da patrocinadora fazê-lo, né? Mas você tem a questão do artigo 57, você tem uma possibilidade, isso é uma discussão que não é novidade para vocês, porque também já foi trazida aqui, se não me engano, no Presta Contas do último ano, eu não estava aqui, mas me parece que sim, da questão da possibilidade de você levar o seu saldo de contas, ou a sua reserva matemática, na verdade, por um benefício em cotas, né? Ou seja, de você poder fazer esse tipo de situação, ou seja, toda essa discussão é algo que está sendo tratada aqui com a patrocinadora. E num ambiente de, a quatro mãos, achar uma solução que seja boa para todos nós, para a fundação, para os participantes, para os beneficiários, para a patrocinadora, para a Previc, né, que tenha sustentação jurídica para isso, né? Bom, em síntese, é esse o ponto. A relação está muito positiva. Vocês querem complementar com algum ponto? A verdade é a seguinte, né? Eu falo isso o tempo todo, né? Hoje nós estamos amparados por uma decisão liminar, né? Nós temos uma liminar que permite permanecer o artigo 57 da forma como ele se encontra no regulamento do plano. Se essa liminar cai, obviamente, é normal que a patrocinadora vai falar o seguinte: olha, caiu a liminar, o que vale é a paridade e eu quero pagar metade e vocês pagam outra metade. Né? É natural, vamos dizer assim, o normal seria isso. Né? Agora, o que está acontecendo, que é importante a gente saber? Que durante todo esse tempo, o primeiro item que eu acho que tem que ser destacado sempre é que quando nós entramos com a ação lá atrás, a patrocinadora não se opôs. Ela não se opôs, falar assim, não entra com isso não, vou ter que pagar integralmente, tal, não se opôs. Lógico que a realidade hoje é outra. Lógico que houve mudança de governo, lógico que houve mudança de diretoria, essas coisas todas. Agora, o que nos dá um certo conforto nessa discussão é que nós temos lá uma liminar, um processo judicial, a gente sabe que no Brasil, principalmente, ele demora um bom tempo,
E, em momento nenhum, nós estabelecemos intervalo nessa discussão com a patrocinadora. Então, isso é uma discussão de mesa corrente, vamos dizer assim, né? Toda vez que você senta com a patrocinadora para discutir qualquer assunto, esse assunto a gente está sempre discutindo e relembrando ele e tudo mais. Então, eu acredito, quero acreditar, não tenho elementos até o momento, elementos objetivos para não acreditar que a gente vai conseguir caminhar num bom termo nessa questão aí do artigo 57, inclusive em relação à Previc. Lógico que se o cenário muda com essa superagência e, de repente, mudam-se as cabeças totalmente, aí fica um pouco mais difícil. Mas hoje, por exemplo, estão alinhados nessa discussão. Estão alinhados. Forluz, patrocinadora e Previc. E quando eu digo Forluz, eu não estou dizendo somente a diretoria. Eu estou dizendo aqui todos os órgãos de governança de nível decisório, no caso, Conselho Deliberativo. Estão alinhados nesse nível de discussão, inclusive na questão de criação de eventual benefício financeiro dentro do plano A para que as pessoas possam migrar para ele, mudar para ele, portar para ele a sua reserva matemática. Ok? Então, hoje é nesse sentido. Tem risco dos participantes pagarem a conta? Enquanto não decidir esse ponto, não tem jeito de falar com relação a isso. Perfeito? Então, hoje nós estamos garantidos. Agora, a gente sabe quais são os riscos aí, seja de processo, de alterações, e todas as coisas mais. Boa noite. Meu nome é Paulo. Aí é só algum feedback, algumas sugestões. Vocês falaram que tem muito ligação em call center, pouco uso do app, mas o app da Forluz, impressão minha, é um app morto. Ele nunca me notificou de nada, ele não me avisa do presta-contas, ele não me fala que... Ele não disponibiliza que vai para a minha agenda, por exemplo. Eu recebo e-mail da Forluz com a revista, tal, ele nunca me avisa disso, então é um app que está morto. Outra coisa é o seguinte, eu tenho plano A e plano B por cotas. No plano A, eu venho aqui, acompanho no site tudo que está sendo publicado, os resultados, vocês fazem as análises e eu venho assistir essas análises e saber o que está acontecendo. No B, eu faço as análises. Vocês estão falando, vão trocar o RP, sugestão, me deem ferramentas para eu poder fazer análise, projeções, porque hoje eu tenho minhas planilhazinhas lá, eu tenho que fazer 200 contas, montar a tabela e tal. Poderia eu fazer isso no site, eu começar a colocar quanto está a minha rentabilidade, já descontando IPCA, comparando com o que eu estou tirando, projetar 5 anos, 10 anos, se a rentabilidade vai manter, se for sair dos 6%, for para 5%, for para 4%. Então, assim, me dá a chance de eu poder usar essa inteligência que esse novo sistema vai trazer internamente para que eu poder usar, porque aí eu acho que melhora muito essa questão do participante. Então, essas colocações. Obrigado. Obrigado. Bom, em relação ao app, eu concordo totalmente, tá? Até por realmente ter mais essa visão de tecnologia, o nosso app ele foi feito há alguns anos atrás, ele não passou por uma atualização. Existe um projeto nosso que já se iniciou e ele tem previsão para se encerrar no final do ano, que é basicamente uma reformulação dele inteira, mas não aí como modelo os próprios fundos de pensão. E aí, para ser bem sincero, os fundos de pensão em geral, o nosso segmento não é um segmento que serve como parâmetro para visualização desse tipo de ferramenta, tá? O nível é muito baixo, né? A ideia Forluz hoje é referência do app em termos de fundação. Então, realmente, a nossa base é a instituição financeira, que é o entendimento nosso é o que funciona melhor, e existe, sim, essa previsão de conversar. Em relação à questão de notificação, esse ano até foi implementado, né, no início do ano, uma notificação, mas que também não tem sido muito utilizada. É um conceito também novo na Forluz que a gente tem que implementar. Mas concordo totalmente e pode ter certeza que isso se encontra no radar como prioridade da nossa fundação. Em relação ao RP também, né, já existe também algumas preocupações em relação a essas funcionalidades, como eu mencionei, mais ativas, né, do participante. Vira e mexe, a própria Forluz recebe planilhas elaboradas pelos próprios participantes, né? Às vezes vai trocando tanto, né, e às vezes chega na própria Forluz, né, e às vezes tem algumas ideias boas também. Há também essa previsão
dentro do APP. Tá? Obrigado a você. Jorge Mussi, matrícula 2849. Ajudamos lá na EA a criar o plano A, acabando com o plano BD. Levamos um certo prejuízo. Por volta de 1997, 96, houve um superávit de 1 bilhão e caquerada, não sei quanto. E ficou com a CEMIG, porque o regulamento dizia superávit e déficit com a patrocinadora. Agora me estranha muito, apesar de eu estar aposentado há quase 20 anos, como é que essa reviravolta, agora é só déficit, porque o nosso plano é um plano fechado em extinção. Só morre gente, não nasce não. Só morre. E morre depressa, que está morrendo demais. Então, o que aconteceu? Por que esse déficit só aumenta? Se tinha, no início, 97, a Forluz foi 75, 76. Chegou-se a dar, que a gente ficou sabendo, 1 bilhão e 300, ou 1 bilhão e não sei o que mais. E quando mudou o BD, que dava prejuízo, o pessoal que passou para o ar, né, teve prejuízo, não sei quanto, que eu não sou economista. Então, o que acontece? Eu não estou entendendo mais nada. Só dá déficit, gente. Vamos estudar uma maneira. Por exemplo, outro dia eu ganhei um dinheirinho no bicho. Ganhei no bicho, minha mulher não quis deixar eu passear nem nada, então ela quer que eu faça um rendimento. Já fui em 2 ou 3 bancos, não gostei. Ô, gente, eu sou do Plano A, eu sou da Forluz, por que esse dinheiro que eu ganhei no bicho, eu não vou empregar na Forluz? Eu não posso, porque eu sou do Plano A. Não estou entendendo. Todo banco está doido atrás de dinheiro. Eu sou do Plano A, quero botar dinheiro lá, não pode, meu Deus. Só essas 2 perguntinhas. Obrigado pela pergunta. Eu vou falar da primeira parte. Tinha o nosso antigo presidente, Fernando Pimenta, na época que eu era responsável atuarial do plano, ele reclamava comigo da longevidade e falava, mas está morrendo muita gente. Eu falei, Fernando, tem que morrer mais, porque na frequência aqui que a Forluz espera, precisa morrer mais. E pode até tem que morrer, mas não precisa morrer, né, talvez tenha que morrer um pouquinho mais novo. Então, a mudança da tábua de mortalidade, né, quando a gente faz, ela é feita com base em estudos demográficos, que ela aponta uma sobrevida na média. Né? Eu brincava com ele que só os amigos dele que morriam antes da tábua, o resto, todo mundo morria depois. Então, assim, isso custa, né? Foram feitas 4 alterações de tábua de mortalidade. Agora, eu tenho uma visão, e aí também vou te falar, mas como especialista em previdência do que como diretor, vou colocar a figura mais do atuário aqui, eu tenho uma visão que é a seguinte: embora a rentabilidade do plano ela tenha, de fato, dado muito acima da meta atuarial nos últimos 20 anos, é fato, né, o Emílio mostrou muito bem aqui, nós temos uma mudança do cenário econômico nacional na última década, né, que aquele cenário que você dava 25%, 20%, 27% de rentabilidade ao ano, isso acabou, a gente não consegue mais isso. Né? Com muito custo, nós conseguimos bater a meta atuarial, que é IPCA mais 6. Isso é um sufoco, né, para conseguir. Então, quando você tem, tá, um cenário em que você não consegue mais superar a meta atuarial significativamente, e tem na última década também um aumento de longevidade, não tem jeito. Assim, as pessoas elas estão vivendo mais. Eu não consigo tirar uma gordura para compensar essa longevidade, gera déficit no plano. E aí você me pergunta, mas por que o déficit só aumenta, ou por que ele surgiu? Por um fato muito simples. Até 2005, 2006, o plano, de fato, teve esse cenário muito significativo de superar a meta atuarial. E aí toda a alteração que tinha de aumento de passivo, seja em relação a acordo judicial, seja em relação a ajuste cadastral, isso era... Isso, na verdade, virava pó, porque você dava uma rentabilidade muito acima da meta e isso aí era absorvido. Tá? Depois de 2006, 2007 e 2008, que foram os 3 anos em que
o superávit era tão alto que a CEMIG possibilitou a CEMIG amortizar a dívida de 97, né, o Emílio também mostrou isso, foi uma amortização que hoje dá por volta de 1.600 bi, nessa amortização, no ano de 2008, tá? Em 2008, que foi a última amortização dessa dívida da CEMIG, o plano já fechou deficitário. E a partir, então, nessa década posterior a essa devolução, ocorreram 3 mudanças de mortalidade, de tábua de mortalidade, ou seja, um aumento de longevidade que custou muito dinheiro, né? E nós não batemos a meta atuarial significativamente, do jeito que acontecia. Então, assim, em tese, toda a gordura, todo o estoque que eu consegui na primeira década do plano de rentabilidade acima da meta atuarial, por conta de um outro cenário econômico, não é que aquela época a gestão era melhor, era um cenário econômico da época, isso tudo, até 2008, virou pó. Todo o superávit constituído ele foi utilizado, seja para acordo judicial, para mudança de tábua, para, enfim, amortização de dívida da CEMIG. Então, o cenário e vou te falar mais, assim, na verdade, isso foi um cenário do sistema de previdência complementar como um todo. E foi uma falha do sistema de previdência complementar, até, foi subestimado, na verdade, um cenário econômico, porque existiam superávites constituídos em várias fundações, né? Vou te dar um exemplo da Previ. A Previ chegou a pagar 14º e 15º salário para aposentado, a Petro chegou a dar aumento real, vitalício para aposentado. Então tiveram casos assim absurdos, né? No sentido de, olha, meu cenário é tão positivo, eu vou dar tanto superávit daqui como no futuro, que eu posso fazer esse tipo de gracinha. E a coisa mudou. No momento em que o cenário econômico mudou, que você não conseguiu mais bater a meta e as pessoas continuaram vivendo mais, a conta não fecha, né? Então, o grande problema dos fundos de pensão, principalmente os planos mais antigos, né, nessa modalidade, ele é esse. Foi utilizado o recurso superavitário numa época em que, em tese, ele deveria ter sido contingenciado. Tá? Ô Jorge, mas aí é o seguinte, não está fora do radar também a discussão em torno dessa questão. Ou seja, também é uma das razões, não vou dizer que seja a principal razão, seja na discussão lá da ação judicial, seja na discussão quando a gente senta com a patrocinadora, não vou dizer que é a principal razão, mas é uma das razões a nossa discussão imensional que você acabou de falar. Ou seja, com base no 57, lá atrás eu te devolvi recursos. Por quê? Eu fazer um encontro de contas com relação à dívida é a mesma coisa que devolver recursos na prática. Então, isso não está fora de discussão. Sempre a gente discute esse assunto. Lógico que ele não é a única e principal razão para a gente discutir a questão do artigo 57, do déficit pela patrocinadora. Mas a gente sempre discute com relação a ele. Ou seja, não houve perdão de dívida, não. Falar assim, ó, lá atrás ele pegou 1.700 bi, 1.600 bi, perdoamos. Não, nós estamos correndo atrás disso e ele também é uma das razões para a gente conseguir resolver o problema. Primeiro ponto. Segundo ponto, Jorge, quando você menciona por que você não pode aportar recurso, né? O plano A não tem jeito de aportar, porque ele é um plano saudado, ele nasce e morre no mesmo momento, né? Esse morre aqui é a figura de linguagem. Ele nasce e no mesmo momento ele é fechado, ou seja, ele não aceita aporte de recursos, a não ser através do rendimento dos investimentos e também do pagamento de eventual déficit, né? De equacionamento de déficit. Então, ele não aceita recurso. Mas, com a criação do plano instituído, você vai poder aportar recursos não no seu plano. Obviamente, você pode ser um participante do plano instituído, onde você vai poder aportar recursos. Também está no nosso radar a questão do pessoal aposentado por cotas, hoje cotas no plano B, né, que só tem no plano B, das pessoas, mesmo depois de já em benefício de cotas, poder aportar recursos. Qual que é o problema? Não tem problema nenhum, a gente já discutiu isso. Isso também está na discussão aí, lá dentro do nosso grupo de trabalho de regulamento. Ok? Agora, toma cuidado com esse dinheiro de jogo de bicho, porque alguns falam que ele não é lícito. Hein, Zé? É muito dinheiro. É que o bicho era grande, acertou no bicho grande. Tarcísio Cabral. Eu ouvi sobre riscos regulatórios, risco do patrocinador, e vou concordar com o colega que falou sobre o site, poderia nos ajudar a
compreender melhor, a fazer simulações, né? Então, queria fazer uma analogia para a parte de gestão da Forluz, né? Seria possível colocar no site planos de gestão desses riscos, assim, para o risco do artigo 57, está se pensando em fazer isso, já se evoluiu até essa ação, e está previsto no dia tal ter uma resolução, de tal forma que a gente pudesse, entendendo melhor, sermos mais engajados até com as campanhas da própria Forluz. O conhecimento gera um nível de consciência melhor e reduz os riscos, né, de atritos, que muitas vezes acontecem nos grupos de WhatsApp. Às vezes eu vejo gente falando com base na axiologia, muita coisa que poderia ser eliminada se a gente tivesse um repositório com essas ações e datas previstas para a gestão desses riscos. Perfeito, Tarcísio. Obrigado aí pela sugestão. Faz todo sentido e vai ao encontro dos nossos valores, que é a transparência, né? Ou seja, nós precisamos dar transparência para todos os assuntos, né? E eu acho que fica aí também, a gente fica aí como um dever de casa, como é que a gente pode compartilhar aquilo que dentro da publicidade devida, né, pode e deve ser compartilhado, né? Agora, também fica à vontade, e sei que você é uma pessoa, e a gente tem que sempre destacar aqueles que vêm aqui, que querem participar, querem entender, né? Sei que você é uma pessoa que se interessa muito, fica à disposição também a diretoria, sempre que você tiver algum tema que queira nos sugerir, fala, olha, esse assunto é um assunto que precisa dar colocar um holofote nele e tratar mais conosco, a gente está sempre à disposição de ouvir esse tipo de sugestão também, além da que você já trouxe aqui de caráter mais permanente, né? Obrigado aí pela contribuição. Bom, José Gilberto, eu vou fazer uma demonstração aqui, que vocês entendam que eu estou falando para os aposentados do que foi dito aqui. Eu vou pedir encarecidamente, de joelhos, que a Forluz desça do patamar que ela se coloca em relação ao discurso que eu acabei de ouvir aqui de novo. Em qual sentido? Sentido que, quando fala-se de longevidade e de app, de conectividade, de receber, tem que existir para ganhar em agilidade. Mas, à medida que as pessoas vão envelhecendo, elas vão distanciando da tecnologia. Em momento algum, eu vi aqui falar de trazer essas pessoas que poderiam estar assistindo aqui agora pela internet, que não estão assistindo esse ano. O ano passado foi transmitido porque eu provoquei essa discussão e essa transmissão. Aí o que acontece? Está no jornal da Forluz desse mês, os primeiros 150 que manifestarem vão ganhar a exclusão de receber o jornal impresso, vai ganhar um pendrive de 16 GB. Aí o que acontece? O jornal que eu recebo lá na minha casa, minha esposa lê, as minhas duas filhas leem, e aí eu estou comentando, estou formando o convencimento nelas do plano instituído. Uma tem 30 e outra tem 21. Como que nós vamos fazer essa conectividade com essas pessoas que não têm acesso? 30 pessoas do interior, 30 cidades do interior, estão via videoconferência. Eu assisti isso durante o tempo que eu trabalhei na CEMIG. As pessoas iam lá para poder empatar o tempo para ir embora. Olha esse auditório aqui. É o que acontece aqui também. Eu desafio vocês a conferirem lá em cima se tem alguma cidade do interior conectada e assistindo essa palestra aqui agora. Então, qual que é o desafio e qual que é o dever de casa para a Forluz? Inserir, quando se fala de governança, esse extremo, que são as pessoas que querem rentabilidade, 91% avaliou isso aí é sine qua non, não tem como escapar disso. Mas, por outro lado, tem que estar presente, considerar esse distanciamento da tecnologia e trazer essa pessoa para a discussão. De que forma? Elas não vão acessar o YouTube depois dessa palestra aqui. Certamente, confere lá o conteúdo que foi disponibilizado no ano passado lá, em termos de acesso. E esse aqui agora, já perdemos o imediatismo de ser ao vivo. E aí, outro dever de casa. Se vai ter das 30 cidades do interior,
disponibiliza para os aposentados lá na CEMIG. Vai ser outro desafio. Os caras não vão lá assistir, porque eles não foram provocados, não foi divulgado, e assim por diante. E aí, sustentabilidade, governança, tudo que foi dito aqui, que é atual, tem que ser considerado. Vou encerrar minha fala. Qual que é a razão de ser da Forluz? Qual que é a razão de ser? São essas pessoas. Eu tenho 54 anos de idade. E as outras que estão lá mais distantes, outros depoimentos que foram feitos aí. E aí, reitero, temos que rever a posição e o patamar que a Forluz se considera. Perfeito. Mas, quando fala de essa necessidade de manter todo mundo conectado, tem que melhorar e muito. Obrigado pela atenção e pela iniciativa aí. Obrigado, viu, Gilberto. Para você ver assim, os desafios que a gente tem, né? E são grandes, né? A gente é questionado em alguns momentos por que a gente ainda tem um jornal impresso. Então, tem pessoas que nos mandam lá críticas dizendo que é um absurdo a gente gastar dinheiro fazendo impressão de jornal, colocando no correio e tudo mais, né? Por outro lado, tem pessoas que consideram que isso é fundamental, que é o veículo que eles têm para compartilhar. Então, a vida não é fácil, não deveria ser mesmo, não, nós não estamos aqui para facilidade, nós estamos para esse tipo de coisa mesmo, né? É por isso que até especificamente nesse tema a gente franqueou aquele que deseja, que entende que não precisa receber mais impresso, que se manifeste. Aí a gente deixa de mandar para ele. E tem certeza que aquele que sugeriu que não deveria mandar para nenhum vai ficar bravo ainda, vai dizer, puxa, que absurdo, vocês ainda estão imprimindo alguns milhares de jornais, né? Então, é difícil a gente estar agradando a todos a todo momento. O que eu acho que é importante do que você trouxe aí, e que internamente a gente tem que ter isso em mente, sim, é que o nosso público ele é diverso. Ele tem a pessoa com quase 100 anos, e tem a pessoa de 54, e tem aquele que está entrando aí na CEMIG agora, e está se filiando ao plano. E a gente tem que ter capacidade, na hora que se propõe a administrar um plano de previdência, que tem um público que vai, só para ilustrar, quase de A a Z, de conseguir falar com cada um deles no canal que melhor se adapta à realidade dele, né? Esse é o nosso desafio. Então, eu tenho que achar o melhor canal para falar com quem tem 90 anos e precisa e tem interesse de ter informação. Talvez, naquele momento, para alguns, seja diretamente com essa pessoa, para outros, não seja mais com aquela pessoa, seja com o filho dela, com a esposa que está mandando no marido e que é quem cuida das coisas da Forluz. Esse é um desafio. Com quem eu falo para esse público, né? Ao mesmo tempo, se eu crio, só para ilustrar, Gilberto, um plano instituído, que eu pretendo trazer parentes de até 3º grau, se eu falo de uma maneira muito burocratizada, muito com um canal não adequado, eu posso estar dificultando que um jovem queira se interessar pelo plano instituído, porque a vida desse jovem pode ser exclusivamente num celular. Então, se eu for querer conversar com ele usando um jornal, por exemplo, ou no modelo de palestra como esse, ele não vai passar por aqui, porque ele não tem paciência, como nós temos, e olha que são poucos os resistentes, a maioria já perdeu aí a paciência, né? Deste formato, que pode ser enfadonho, pode ser cansativo. Então, assim, a gente precisa questionar isso o tempo inteiro, e é o nosso desafio. Agradeço a sua contribuição e fica aí para a turma da Forluz que ainda está aqui, para a diretoria, esse desafio. Muito obrigado pela sua contribuição. Tem a última pergunta? A última pergunta. Na verdade, é o seguinte, primeiro eu quero começar parabenizando, né, não só essa gestão, mas as outras anteriores, né, especialmente 2018, foi uma vitória maravilhosa, a negociação para institucionalização do Plano B, só cotas a partir de 2018, que às vezes as pessoas não repararam, mas foi assim uma vitória sensacional. Porque se criasse o plano CD, né, com certeza o plano B ia estagnar, né? Porque ninguém ia entrar mais, porque a patrocinadora falou, não, eu vou só
patrocinar quem entrar no outro plano, né? Então foi uma vitória, né? E isso foi vitória conseguida, né? De outras gestões e dessa atual também. Então, gente, eu quero parabenizar todos vocês e fazer uma pergunta. A pergunta é o seguinte: quando fala-se da reserva matemática de 17 bilhões, é uma reserva matemática contábil ou é patrimonial mesmo? Porque em outros presta-conta, sempre mostravam onde é que está o dinheirinho. Isso é muito bom, é muito importante. Por quê? Porque, gente, regras, elas vão se alterando, né? Mas o patrimônio, a gente tem que saber onde é o endereço do patrimônio, né? Então, isso é muito importante no presta-conta, porque essa reunião é pública. E todo mundo, isso aí ajuda todo mundo a ajudar a vigiar, né? Porque assim, aonde é que está? É no fundo, assim, é no tesouro direto. Aonde é que está? Onde é que está? Quantas cotas? Bonitinho. Porque isso é o presta-conta. Porque senão, isso é importante para vocês. Vocês, além de ser gestores, vocês são participantes também do plano, né? Então, para a gente é muito importante, cada dia que passa, mais importante ainda a gente saber, quanto que está, aonde que está, porque conta contábil é conta contábil, né? Patrimônio é patrimônio. Essa é a pergunta, se a reserva matemática é contábil ou é patrimonial mesmo, e aonde é que está, para que nas próximas venha pelo menos uma transparência, que aí o povo fotografa, né? E viva Jesus! Como é que é o seu nome? Luciano. Obrigado pela pergunta. Essa é uma pergunta muito boa, porque vou te dar primeiro o conceito de reserva matemática, tá? Reserva matemática, primeiro que ela fica contabilizada no passivo. Ela não é um ativo, tá? Ela é um passivo. E reserva matemática nada mais é que uma projeção que o atuário do plano, o responsável técnico, faz para estimar qual que é o custo que a entidade terá, tá, com o participante até o último dia da vida dele. Então, se você é aposentado e recebe R$1.000 por mês, eu vou calcular com base na sua expectativa de vida e com base na sua estimativa de retorno financeiro, quanto que eu tenho que ter hoje para honrar esse compromisso futuro. Tá? Isso é reserva matemática. Assim, a reserva matemática é minha? Não, a reserva matemática é passiva, é uma projeção que eu faço. Tá? Então, quando a gente fala, a reserva matemática do plano A e B é 17 bi, é o quê? A projeção de custo que a Forlus tem até a última pessoa viva é de 17 bi. Aí você me pergunta, tá, quanto que tem então de recurso financeiro? Aí já não é reserva matemática, não. Aí chama reserva garantidora. Quanto que eu tenho de ativo? Aí a conta lá vamos dizer, aqui eu sou o passivo e o Emílio é o ativo, né? Aqui, ele é o ativo, eu sou o passivo. Então o Emílio fala, olha, eu tenho 16 bi e alguma coisa de ativo, de recurso aplicado, tá? Ou por que o plano A hoje está deficitário? Porque o meu passivo, a minha reserva matemática, que é uma projeção, é maior do que o ativo que ele tem de recurso administrado. Então, por isso que a gente está com déficit. Tá? Então, quando nós apresentamos para você, por exemplo, no plano A, o valor da reserva matemática, lá no portal, é a projeção que eu tenho de custo com o participante. Tá? Isso no sentido, assim, um funcionamento normal de um plano de previdência. Agora você diz para mim, olha, existe exemplo, tá? Retirada de patrocínio. Ou a pessoa, por algum motivo, ela conseguiu na justiça a reserva matemática. Então, fala assim, olha, se o plano acaba, eu tenho que entregar para ele, tá? Ou se ele migra de um plano para o outro, como aconteceu lá em 97, quando saiu do BD para o plano A, tá? Aí é reserva matemática. Fala, eu tenho que transferir a obrigação. E se existe um fim aí do contrato, eu tenho que entregar toda essa obrigação a valor presente, que é a reserva matemática. Está entendido? Na verdade, assim, em linhas gerais, só para entender, né, não é tão difícil. E o Emílio apresentou aqui, só que realmente, às vezes, da forma como apresenta, pode ser que quem não está habituado com aquele dado ali, com
aquele vocabulário, com a forma como apresenta, pode não entender. Mas só para você ter ideia, mais ou menos, é mais ou menos assim, ó, nós temos 17 bilhões. Esse 17 bi é do ativo, sim, é de ativo financeiro, né? Onde você tem mais ou menos 80% aí em renda fixa, né? Aproximadamente 13.600, estou falando números aproximados aqui, porque o número correto está lá na transparência. Você tem mais 800 milhões que estão alocados em imóveis, ou seja, se você soma todos os imóveis como eles estão avaliados, imóveis dos planos A e B, dá 800 milhões. Você tem mais aproximadamente 800 milhões que está com os participantes, e você tem 1 bi e pouco aí, 1 bi e 400, mais ou menos, aproximadamente, que está investido em investimento estruturado, um pouquinho no exterior e investimento de renda variável. Entendeu? Então, esse é o lado do ativo, né? Esse recurso, é isso que você tem hoje. Quem queria saber onde que estão essas coisas, né? Ok? Bom, acho que tem alguma pergunta, não? Acabou? Pessoal, eu queria agradecer, lógico, vou passar para todos aqui, mas eu queria agradecer a presença de vocês, principalmente dos resistentes, né? A presença de todos aí. Dizer que a questão de prestar contas, ela não é uma coisa de uma vez por ano. É obrigação de quem gere recursos de terceiros prestar conta todos os dias. Todos os dias. É a nossa função, nós estamos lá à disposição, né? Dizer que por mais que a gente tenha divergência, por maior que sejam as nossas divergências de pensamento, até de ideias mesmo, né? Por maiores que elas sejam, existe uma coisa muito maior que nos une, que é o interesse dessa fundação, né? E aí eu falo com todo respeito em nome dos eleitos também, que pensam dessa forma, né? Não é um pensamento só meu. Agradeço a presença de todos e nos colocamos à disposição, obviamente, né, para qualquer discussão. A Forluz está lá aberta para os participantes. Eu me orgulho muito, isso eu me orgulho, isso eu reservo. Acho que a sala do diretor de relação com o participante, ela nunca foi tão frequentada. Isso eu me orgulho muito e acho que tem que ser mais ainda frequentada. Eu acho que as pessoas têm que realmente estar o tempo todo lá, fazendo a discussão, fazendo o questionamento, porque, na verdade, quando eu presto conta, eu presto conta nada mais, nada menos para o dono, para os donos, né? Então, o dono ele tem que estar o tempo todo ali mesmo, cobrando, questionando, sugerindo, né? Criticando, que é muito importante, e as pessoas que têm maturidade suficiente para entender que as críticas são críticas no sentido de melhorar tudo isso, de permitir que a nossa entidade possa sobreviver a toda essa dificuldade que nós temos aí. Obrigado a todos e a todas. Boa noite, né? Boa noite a todos. Eu ia falar rapidinho, só agradecer principalmente as sugestões, né? Vieram aí boas sugestões para a gente discutir lá, e só reforçar que o programa de educação financeira e previdenciária que a Forluz tem, né? Recebi uma cola aqui que é inclusive obrigatória, ela acho que ela é bem divulgada e o que a gente tem que levar aqui é talvez de aperfeiçoar a comunicação desse programa, né, para o participante. É isso, a gente se coloca à disposição lá. E boa noite também. Fica quase, um minuto, né? Boa noite a todos também. Obrigado, viu? Bom, pessoal, obrigado também pela presença, né, pela disponibilidade de participar, especialmente pelo interesse. E eu fico feliz quando vejo algumas pessoas que dizem que leram as demonstrações da primeira à última página, que demonstram interesse, né, que reivindicam aqui espaço para fazer simulações, contribuições. É isso mesmo. A Forluz é de todos nós, né? Nós estamos aqui cumprindo transitoriamente um desafio que é dado por vocês e pela patrocinadora, né? Mas ela é de todos nós, esse interesse ele é fundamental. Então, muito obrigado pela presença, pelo interesse, pelas sugestões e pela oportunidade também de trazer um pouco das informações da Forluz para vocês. Muito obrigado. Eu queria agradecer a todos a presença e colocar também que nós estamos à disposição lá para
as dúvidas. Um ponto que eu gosto de falar também, que hoje as redes sociais, elas são muito positivas, mas existem muitas informações que às vezes não refletem muito bem a realidade. E a Forluz tem os canais de atendimento que devem ser utilizados para sanar qualquer dúvidas e não fazer que, às vezes, boatos que não refletem muito a realidade comecem a serem difundidos aí nas redes sociais. Então, vamos usar os canais de atendimento da Forluz, né, para a gente evitar esse tipo de coisa. No mais, muito obrigado e boa noite a todos.